Quinta dor de Maria, a crucifixão. Para fazer uma ideia dos sofrimentos de Maria no momento da crucifixão, precisamos lembrar-nos de que todas as torturas físicas e morais do Salvador repercutiam no coração amoroso e compassivo de Maria. Santa Teresa nos ajuda a compreendê-lo, quando, meditando nos sofrimentos de Jesus, escreve estas linhas inflamadas. Estou prostrada de joelhos, em silêncio, mas todo o meu corpo estremece sob os tormentos do teu corpo. Os espinhos de tua fronte penetram em minhas têmporas. Os pregos de tuas mãos dilaceram as minhas mãos. A chaga do teu lado sangra sobre o meu coração. E embora esteja aqui na poeira, confundo-me tão bem com meu Deus, que me sinto lá no alto, crucificada contigo. Se depois de 16 séculos, uma alma compassiva sofreu em seu coração todas as dores de Jesus crucificado, quanto mais profundamente Maria, testemunha de todos esses sofrimentos, e 1000 vezes mais amorosa que Teresa, não terá sentido todas as torturas físicas e morais desse crucificado que era seu filho. Assim, ao descrever brevemente as torturas do filho, descreveremos ao mesmo tempo as de sua mãe, e bastará acrescentar algumas palavras para fazer compreender aos leitores alguns dos sentimentos que torturavam sua alma. Totalmente alquebrado de dores, Jesus chega enfim ao Calvário, onde irá consumar seu sacrifício. A inocente vítima se deixa despojar de suas vestes. Novo suplício, muito doloroso e muito humilhante. Ao arrancar-lhe a túnica sem costura, colada às suas chagas, os carrascos renovam as torturas da flagelação e escarnecem do Rei dos Judeus, transformado em objeto de zombaria. Como essa zombaria e esses insultos repercutem dolorosamente no coração tão terno da mãe. O mais belo dos filhos dos homens, o Salvador do mundo, é ridicularizado por aqueles que ele veio arrancar do inferno, e por um instante a obra redentora parece aniquilada, uma vez que aquele que era visto como Salvador vai ser pregado na cruz. Maria, porém, apesar de todas as aparências contrárias, conserva sua fé inabalável e sua invencível esperança, e com isso consola o coração de seu filho, entristecido pelo abandono e a incredulidade de tantos discípulos. Entretanto, a crucifixão começa. A inocente vítima estende seus braços sobre a cruz, e aos golpes sucessivos do martelo, grossos cravos penetram em suas mãos e em seus pés. Suplício pavoroso que lhe causa indizíveis torturas. E contudo estas não são nada ao lado das torturas morais que sua alma experimenta à vista da ingratidão dos homens e da inutilidade para tantos do seu sangue derramado. Ainda assim, longe de maldizer os culpados, o Salvador pede por sua conversão. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Maria se une a essa prece, pois, misericordiosa como seu filho, o que ela mais deseja é a conversão e a salvação desses extraviados. Mas, que dor para seu coração maternal, ver que o sangue do Salvador, tão generosamente derramado por todos, será inútil para tão grande número. Ela reza e oferece suas dores para que muitos sejam convertidos em virtude do sangue de seu filho, em particular aqueles que são seus piores inimigos, e que, passando e repassando diante dele, dizem ironicamente: se é o Filho de Deus, que desça agora da cruz e nós creremos nele. Essas palavras ferem profundamente o seu coração de mãe, mas, tendo ela os mesmos sentimentos de seu filho, implora a misericórdia divina para esses infelizes extraviados, e suas preces e seus sofrimentos, unidos aos de Jesus, obtêm a conversão de vários desses fariseus orgulhosos. Quando em nossos dias vemos nosso doce Salvador insultado, escarnecido,
perseguido em si mesmo e na pessoa de seus discípulos. Não maldigamos esses inimigos, mas com Jesus e Maria, rezemos por sua conversão. É a melhor forma de consolar o coração de Nosso Senhor e de aumentar sua influência. Menos cruel que os carrascos, a natureza quis chorar a última agonia de seu Criador. Por volta do meio-dia, uma escura neblina se eleva do solo e envolve a cruz como um véu fúnebre. O terror toma conta da multidão e a dispersa. Logo já não há ninguém ao pé da cruz, e Maria pôde se aproximar-se do crucificado, com um pequeno grupo. Com que amor o Salvador descansa seus olhos nesses amigos fiéis que vêm dizer-lhe um último adeus. Ele olha com especial ternura para sua mãe, compadecendo-se de suas dores, e não querendo deixá-la sozinha na terra, confia ao discípulo amado: Eis o teu filho. João 19:26. Palavra consoladora, mas também dolorosa, cortante como uma espada. Esse filho que lhe é dado, por mais amoroso que seja, é apenas um homem, enquanto aquele que ela perde é Deus. Se um filho lhe é dado, isso significa que ela estará, por muito tempo, separada de seu Jesus. E assim começa um novo martírio, talvez o mais doloroso, porque ela o suportará sem ser amparada pelo olhar compassivo daquele que continua sendo o maior e mesmo o único objeto de seu amor. E, no entanto, ela aceita essa separação, porque essa é a vontade de Deus, que quer prolongar seu exílio na terra, para que, com suas palavras e seu exemplo, ela possa sustentar a Igreja nascente. Com heróico desapego, ela sacrifica sua felicidade à da Igreja, esposa viva do Cristo. Não deveremos nós, que fomos adotados juntamente com São João, amar Maria ao menos como a mais amável e a mais amorosa das mães, e testemunhar-lhe esse amor evitando o que a possa magoar, sobretudo o pecado, que volta a pregar Jesus na cruz? Ouçamos Bossuet. Quando o mundo te atrai com suas volúpias para desviar a imaginação desses prazeres perniciosos, lembra-te das lágrimas de Maria e nunca esqueças os gemidos dessa mãe tão caridosa. Nas tentações violentas, quando tuas forças estiverem quase no fim e os teus pés vacilarem no caminho reto, quando a ocasião, o mau exemplo ou o ardor da juventude te pressionarem, não esqueças os gemidos de tua mãe. Lembra-te do pranto de Maria. Lembra-te das dores cruéis pelas quais dilaceraste seu coração no Calvário. Deixa-te tocar pelo grito de uma mãe. Que queres tu, miserável? Desejas erguer uma nova cruz para nela pregar Jesus Cristo? Queres mostrar novamente a Maria o seu filho crucificado? Queres coroar sua cabeça de espinhos, calcar aos pés diante dela o sangue da nova aliança, e com esse horrível espetáculo reabrir todas as feridas do seu amor maternal? Deixemo-nos comover pelo apelo de uma mãe. Meus filhos, diz ela, até aqui nada sofri, e considero como nada todas as dores que a cruz me causou. É o golpe que me aplicais com vossos crimes, o que verdadeiramente me fere. Vi morrer meu filho bem-amado, mas como ele sofria para a vossa salvação, eu o entreguei de boa vontade à imolação. Mas, quando vos vejo sacrificar vossas almas à fúria de Satanás, quando vos vejo tornar inútil o sangue de meu filho e a sua graça, fazer pouco caso de sua cruz, pela profanação de seus sacramentos, ultrajar sua misericórdia e abusar tanto de sua paciência, quando vejo que a insolência acrescentais o crime, que em meio a tantos pecados desprezais o remédio da penitência, ou o transformais em veneno por vossas recaídas contínuas, é então que me sinto mais cruelmente atingida. É isso, meus filhos, que me corta o coração e me arranca as entranhas. Se, ao contrário, desprezando os prazeres ilícitos, nós levamos com lealdade uma vida cristã exemplar,
consolamos o coração de nossa mãe ao consolar seu filho. Foi o que fez um dos 2 ladrões crucificados ao lado de Jesus. A princípio, ambos haviam insultado seu companheiro de infortúnio. Mas um deles, caindo em si, antes de comparecer diante de Deus, reconheceu-se culpado e, admirando a heróica paciência do Cristo, a qual seria inexplicável se ele não fosse o Messias, voltou-se para ele e murmurou suavemente: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino. Lucas 23, 39 e 43. E o Salvador imediatamente respondeu: Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto é, entre os justos do Antigo Testamento, nesse limbo que era como que o vestíbulo do céu. Que consolação para Maria escutar essas palavras de perdão. Esse ladrão é o símbolo dos pecadores arrependidos, que depois de terem ofendido a Deus, lançam-se, enfim, nos braços de sua infinita misericórdia. Ela ama esses pobres extraviados, que nunca deixam de ser seus filhos. Para eles, ela implora o perdão, e através dos séculos, nunca deixará de ser o refúgio seguro dos pecadores, a advogada eloquente das causas mais desesperadas. Nada lhe é mais doce do que reconduzir ao Salvador os criminosos mais endurecidos. Foi também por eles que ela orou e sofreu. E se ela aceitou a sua morte, não foi para dá-los à luz, entre dores para a vida? Pecadores, por mais atrozes que sejam os vossos crimes, não desespereis jamais. E se receais a justiça de Deus, lançai-vos aos pés da mais misericordiosa das mães, repetindo-lhe a oração tão eficaz de São Bernardo. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado vossa assistência, reclamado vosso socorro, fosse por vós desamparado. Antes de morrer, o divino crucificado devia ainda suportar uma última provação. Por um momento se faz noite em sua alma, noite mais profunda que as trevas, que nesse momento envolviam Jerusalém, e do seu coração oprimido saiu esse grito angustiado: meu Deus, por que me abandonastes? Misteriosa angústia que nos é difícil compreender, vindo da parte daquele que nunca deixou de ser o Filho amado do Pai. Podemos, entretanto, entrever a explicação ao estudar o estado de alma desses místicos que, acreditando-se justamente condenados, aceitam heroicamente as penas do inferno, desde que ali possam continuar amando a Deus. Jesus, que quis carregar sobre si e aliviar todas as nossas aflições, iria recusar sofrer a mais angustiante de todas elas, esse sentimento de desamparo que tantos santos experimentaram? Ele foi semelhante a nós em tudo, menos no pecado, e esse sentimento não é um pecado. Seja como for, esse grito doloroso teve sua repercussão no coração tão compassivo de Maria. Ela o compreendeu tanto melhor, porquanto não havia esquecido a dor aguda que lhe causara a perda momentânea de Jesus no templo aos 12 anos. A consciência de que seu filho experimentava nesse momento o abandono ainda mais cruel, tê-la-ia matado, se Deus não tivesse sustentado miraculosamente as suas forças. Ela aceita esse novo golpe, essa nova morte, para poder mais eficazmente consolar os aflitos, e sobretudo as almas de elite que se acreditam condenadas. Obrigado, ó Divina Consoladora. Em nossas grandes aflições, é a vossos pés que iremos depor nossas dores. Venham de onde vierem, e buscar graças consoladoras, ou ao menos a força para suportar corajosamente as nossas provações. Entretanto, Jesus recuperou-se. Consciente de ter cumprido até o fim sua tarefa, a missão redentora imposta por Deus, ele exclama: tudo está consumado. E com voz forte acrescenta: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo assim afirmado que dava livremente a sua vida,
que entregava livremente o seu espírito a seu Pai, Jesus expirou. E Maria teria expirado com ele, se Deus não tivesse operado um novo milagre, para o bem da Igreja nascente. Obrigado, Senhor Jesus, por nos ter desmerecido, por uma morte tão dura, a graça de uma boa morte, e por nos terdes dado, em meio às angústias mais excruciantes, o exemplo de uma filial submissão à vontade do Pai. Sim, vossa obra está consumada, e doravante, se não formos salvos, se não formos santos, a culpa será nossa. Vós nos traçastes o caminho e nos merecestes a graça de percorrê-lo. Cabe a nós carregar generosamente a nossa cruz, com os olhos fixos em vós. Cabe a nós crucificar as concupiscências da carne com os pregos das virtudes de humildade, de pobreza e de mortificação. Cabe a nós mortificar e fazer morrer nossa vontade própria, para que um dia possamos repetir: tudo está consumado. Completei, no que me diz respeito, a vossa dolorosa paixão. Em vossas mãos, ó Salvador, eu entrego minha pobre alma, para que, lavada em vosso sangue, ela seja por vós introduzida em vosso reino. Obrigado, ó Maria Santíssima, que vivestes até o fim a vossa compaixão. Ah, quanto a vós, essa tarefa ainda não terminou. Tendes outras dores a suportar, em particular, a de precisar viver sem a presença sensível de Jesus. Vós tendes também uma missão a cumprir, a de instruir, de edificar a Igreja nascente durante longos anos ainda. Sede eternamente bendita, por terdes aceitado essa missão dolorosa, mas fecunda. Junto aos discípulos, continuareis a obra de educação começada por ele. Com eles, no cenáculo, rezarei para que o Espírito Santo ilumine e transforme seu espírito e seu coração. E por todos os tempos, sereis a educadora dos padres, dos clérigos, de todos os verdadeiros discípulos. Neles formareis Jesus Cristo e obtereis para eles as virtudes e os dons do Espírito Santo. Assim, de forma escondida, mas bem real, permaneceis associada à obra redentora de vosso Filho. Ó Mãe, sede nossa advogada agora, e sobretudo na hora de nossa morte, no dia do julgamento. Per te, Virgo, sim defensus in die judici. Sexta dor de Maria, a descida da cruz. Jesus havia consumado seu sacrifício. Sua alma, por um momento separada de seu corpo, desceu ao limbo para ir consolar os santos do Antigo Testamento e anunciar-lhes que estava próximo o momento em que iriam ver Deus face a face e gozar da felicidade perfeita pela qual há tanto tempo ansiavam. O Salvador teria expirado por volta das 3 horas da tarde. Seus amigos, reunidos ao pé da cruz, quiseram dar-lhe uma sepultura digna dele. Para isso era preciso, primeiro, obter a permissão do governador romano. José de Arimateia, que era discípulo do Mestre em segredo e membro do Sinédrio, profundamente tocado pelas palavras que o Cristo havia pronunciado diante de Caifás sobre a divindade de sua missão, apresentou-se corajosamente a Pilatos e obteve a permissão de depositar o corpo do Mestre em um sepulcro aberto na rocha para sua própria sepultura, não longe do Calvário. Soldados foram enviados para quebrar as pernas dos supliciados, a fim de assegurar-se de sua morte. Como Jesus já havia dado o último suspiro, o soldado longino contentou-se com perfurar-lhe o lado com o ferro de sua lança. Isso foi para Maria uma nova dor, mas também uma consolação. Uma dor por ser mais um ultraje feito a seu filho, e ao mesmo tempo um símbolo das ofensas que tantos homens lhe iriam infligir por suas ingratidões, seus desprezos, seus pecados. E uma consolação porque, esclarecida por uma luz do alto, ela compreendeu o simbolismo dessa ferida. Do lado aberto saíram sangue e água, figura desses dois sacramentos, do batismo e da Eucaristia, pelos quais somos especialmente incorporados a Cristo. Foi assim dessa ferida que nasceu a Igreja, esposa de Cristo,
que deveria dar continuidade à sua missão e gerar para ele milhões e milhões de filhos. Não podemos igualmente conjecturar que Maria foi a primeira a compreender o mistério do coração de Jesus, que seria um dia a grande devoção da Igreja? Em um sublime arrebatamento, o seu pensamento se eleva da ferida do lado até o próprio coração, esse coração transbordante de amor por Deus e pelos homens. Ela entrevê os atos de adoração, de amor e de reparação, que tantas almas fervorosas renderão um dia a esse divino coração, e as numerosas conversões obtidas pela visão desse coração, chamando a si todos os aflitos e todos os pecadores. Essa visão estática era o que ela precisava para consolar-se das dores que ainda teria de suportar. Com efeito, ela foi testemunha da descida da cruz. Os amigos de Jesus, sob a direção do discípulo amado, depõem piedosamente em seus braços o corpo inanimado do Salvador. Sentada em uma pedra, como a representaram tantos artistas cristãos, ela recebe sobre os joelhos esse corpo ensanguentado. Contempla-o longamente com compaixão e amor, beija respeitosamente as suas chagas e sente reavivarem-se nela todas as dores da paixão. Eis aí a cabeça adorável que os espinhos perfuraram cruelmente. Com ternura, a mãe fecha essas feridas uma a uma, mas ela sabe muito bem que, infelizmente, elas serão reabertas por criminosos com suas blasfêmias odiosas, e mesmo por cristãos que acolhem com demasiada facilidade pensamentos de orgulho e de sensualidade. Esses olhos que respiravam a bondade e a misericórdia, e que há poucos instantes tinham pousado com tanto amor em sua mãe e no discípulo amado, estão agora fechados. Maria os contempla longamente e suplica a seu filho que os dirija ainda aos discípulos, que têm tanta necessidade de ser sustentados pelo olhar do Mestre. Esse rosto, o mais belo, o mais amável e o mais amoroso que jamais apareceu na terra, está desfigurado pelas machucaduras, mas estas não conseguem apagar a expressão de bondade, de resignação e de caridade, que seus últimos sofrimentos nele imprimiram profundamente. E Maria reza para que as gerações cristãs nunca se cansem de contemplar o divino crucificado e lhe tenham tanto mais amor quanto mais ele sofreu por elas. Ela pede insistentemente que os próprios pecadores contemplem essa cabeça que se inclina para eles para dar-lhes o beijo da reconciliação, que vejam esses braços misericordiosamente abertos para apertá-los contra seu peito, esse coração transpassado para purificá-los em seu sangue, esses pés pregados à cruz para expiar suas atitudes criminosas. Ó Mãe, vossas preces foram atendidas, graças à vossa toda-poderosa intercessão. Pecadores endurecidos converteram-se, almas fervorosas ofereceram-se como vítimas ao crucificado do Gólgota, para partilhar de seus sofrimentos, consolar seu coração e expiar por elas mesmas e por seus irmãos. Assim a vossa dor foi fecunda, e numerosas gerações vos saudaram e vos saúdam, ainda com esse piedoso nome de Nossa Senhora da Piedade. Vosso coração amoroso, formado segundo o modelo do coração de Jesus, transborda de piedade para com os aflitos e os pecadores. Mães inconsoláveis por terem perdido seus filhos, amigos que choram a perda dos que lhes são caros, enfermos que gemem em seus sofrimentos, almas obcecadas por tentações ou que caíram no pecado. Em uma palavra, todos aqueles que sofrem e choram neste vale de lágrimas, ajoelham-se a vossos pés, misturam suas dores às vossas e esperam de vós uma palavra de consolo. E vós lhe respondeis: Filhos que sofreis, olhai e vede se há alguma dor comparável à minha. Ora, foi por vós que, em união com meu filho, eu tanto sofri, para trabalhar por vossa salvação e para consolar-vos, misturando minhas lágrimas às vossas. Meus sofrimentos
Os mais cruéis que jamais torturaram uma alma depois dos de Jesus foram fecundos. Fecundos para mim, que deles recebi um maravilhoso acréscimo de graça e de glória. Fecundos para os homens, pois obtiveram para eles numerosas graças, que tanto me alegra poder distribuir-lhes. Sim, minha eternidade se passa distribuindo a vós todas as graças merecidas por meu filho e por mim mesma. Coragem, portanto, meus filhos. Não há nada mais apostólico e, no fundo, nada mais consolador que o sofrimento generosamente aceito em união com o meu filho, por amor a ele e em suas intenções. Aceitai-o, pois, e eu o transformarei em uma chuva de bênçãos recaindo sobre vós. Sétima dor de Maria, o sepultamento de Jesus. As sombras da noite caíam rapidamente, e para Maria era chegado o momento de confiar a outros o cuidado de transportar o corpo de seu filho até o túmulo. Mãos piedosas o retiram de sobre os joelhos de sua mãe e o levaram em silêncio para o jardim onde estava a sepultura. Maria o seguia, com um coração mais dolorido do que nunca, pois aproximava-se o momento da separação definitiva. No sepulcro, ela quis ainda presidir aos últimos preparativos. Antes do embalsamento, prostrou-se de joelhos para adorar este corpo inanimado e lançar-lhe um longo e afetuoso olhar, o olhar de uma mãe que não quer separar-se de seu filho e prolonga até o limite máximo o seu mudo colóquio com ele. É preciso, entretanto, fechar e selar o túmulo, mas ela deixa nele o seu coração e somente se afasta a contragosto. Uma última vez ela saúda aquela cruz, ainda a tinta do sangue de seu filho, e nela cola seus lábios. Quando se levanta, seus lábios estão tingidos com esse sangue redentor. Apoiada em São João, ela refaz em sentido inverso a via dolorosa, e nela saúda e adora os traços de sangue que encontra, suplicando a Deus que esse sangue não tenha sido derramado inutilmente para a cidade culpada. Essa cidade se descortina agora a seus olhos, envolta em trevas misteriosas, símbolos das trevas morais que a oprimem. Ela que acaba de rejeitar a luz do mundo. Ah, não é com certeza esta Virgem misericordiosa que impede que o sangue do justo recaia sobre a cidade culpada. Ela deseja antes que esse mesmo sangue a conduza à conversão e a poupe ao castigo. Muitos de seus habitantes se converterão, com efeito, mas a maioria permanecerá infiel, e nela se cumprirá a criminosa profecia dos judeus, que o seu sangue recaia sobre nós e sobre os nossos filhos. Epílogo. Alegrias e sofrimentos de Maria até sua morte. O fim de sua vida. Maria, apoiada no discípulo amado, entra logo depois na humilde morada em que este habitava em Jerusalém. Lá encerra-se na solidão de seu coração, para aí repassar os momentos dolorosos que viveu. À sua volta, seu filho adotivo e as santas mulheres esforçam-se por consolá-la, mas não há consolo que possa aliviar a mãe que perdeu seu único consolador. Podemos, entretanto, supor que a Mãe das Misericórdias foi reconfortada pela visita dos apóstolos, que, caindo enfim em si, vieram chorar a seus pés a sua falta e implorar o seu perdão. Como ela se mostra boa e compassiva para com todos, e sobretudo para com esse pobre Pedro, que em um momento de fraqueza havia renegado seu mestre e não cessara desde então de chorar o seu pecado. A todos ela mostrou a sua fé viva na ressurreição e procurou reacender neles a esperança. Diz uma piedosa tradição que Maria foi a primeira a receber a visita de seu filho na manhã da ressurreição e que contemplou mesmo, em uma visão estática, o Pai chamando seu filho do túmulo, o Verbo encarnado reunindo o corpo e a alma de sua santa humanidade e penetrando-os com uma vida imortal. O Cristo atravessando a pedra do sepulcro, sem desfazer a argamassa com que o haviam selado, e os anjos vindo prestar-lhe adoração.
Durante os 40 dias que se seguiram, seu filho, enfim, reencontrado, falou-lhe do reino de Deus, isto é, da Igreja nascente, e do papel muito íntimo que lhe cabia nela desempenhar. Por suas conversas com os discípulos, seus exemplos, suas orações, seus sacrifícios. No dia da Ascensão, ela estava no alto do Monte das Oliveiras, e com o coração seguiu seu filho até o céu, feliz com seu triunfo, sofrendo por dever separar-se dele ainda por um certo número de anos, mas docemente aplicada a essa vida de apostolado que deveria ser tão fecunda. Este apostolado ela o exerce durante o retiro de 10 dias, em meio a 120 pessoas que formavam então a Igreja nascente. Elas se reuniam no cenáculo onde havia sido instituída a Eucaristia. Maria, mãe de Jesus, ensinava-lhes a perseverar unanimemente na oração. Atos 1,14. E já exercia ali o papel de mediadora, que lhe conferiram os seus sofrimentos unidos aos de seu filho. O Cristo havia anunciado a vinda do Divino Paráclito, do Espírito Santo, que deveria completar a sua obra. O Pai nos havia dado seu Filho. Com e por esse Filho, ele nos dá, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo. Por suas orações, Maria obtém dele uma abundante efusão para si e para toda a Assembleia. Os efeitos se fazem imediatamente sentir. Desde a primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem, e esse é apenas o prelúdio das conquistas apostólicas, que doravante acompanharão a pregação do Evangelho. O papel de Maria não é pregar, mas rezar para que essa pregação seja eficaz. Como ela se alegra ao ver crescer tão rapidamente a comunidade cristã. Seu papel é também ajudar os apóstolos com seus conselhos, quando eles julgam útil consultá-la. Cabe a eles, sem dúvida, o governo da Igreja, mas na ausência do Mestre, é muito natural que eles venham aconselhar-se com aquela que tão bem soube penetrar os mais íntimos pensamentos de Jesus, e Maria se alegra por poder comunicá-los a eles. Nesses tempos, em que cada um comunicava livremente aquilo que o Espírito de Deus lhe inspirava, a humilde Virgem permitiu, sem dúvida, com toda simplicidade, que transparecessem exteriormente algumas das luzes que ela recebia, alguma coisa dos piedosos sentimentos que a animavam, como havia feito outrora diante de sua prima Isabel, no sublime cântico do Magnífica. No grupo das Santas Mulheres, que aumentava a cada dia, havia muitas almas felizes por escutá-la e por unirem-se aos piedosos arrebatamentos da Mãe de Cristo. Entre os apóstolos, sobretudo, houve um que tirou proveito dessa intimidade, o discípulo amado. Ele havia repousado sua cabeça no peito do Mestre e conhecia os segredos mais íntimos dessa virtude da caridade, que resume todo o ensinamento cristão. Mas sua mãe havia recolhido as primeiras e as últimas pulsações desse coração. Com a intuição de uma mãe, muito amorosa e muito amada, ela havia penetrado mais longe que qualquer outro nos segredos de seu filho. E João auriu abundantemente nessa fonte. Assim, o seu evangelho poderia ser chamado de Evangelho do Coração de Jesus, e somente no céu saberemos a parte que nele tomou a humilde Virgem. De resto, havia entre essas duas almas virginais uma atração, uma afinidade especial, que as fazia vibrar em uníssono. Não nos espantemos, pois, de que João tenha sido escolhido para ser, por assim dizer, o capelão da Virgem. É o que expõe muito bem Mr. Olier. Como Maria, embora repleta do espírito sacerdotal, não podia, em razão de seu sexo, receber o caráter dos padres e exercer as suas funções, seu divino Filho lhe deu na cruz o apóstolo São João, para ser o seu suplemento, seu sacerdote e seu capelão, transmitindo ao coração da Igreja e de todos os fiéis os frutos preciosos de seu sangue e de sua morte, de que ela era portadora. Assim a Santa Virgem se torna, pelo ministério do discípulo amado e em virtude do divino sacrifício, por ele colocado em suas mãos, uma fonte fecunda de todo tipo de bens para a Igreja.
Ela enche de vigor e de força todos os membros, mesmo os mais nobres, desse grande corpo. Se os apóstolos anunciam o Evangelho em todo o universo, se eles propagam as chamas do santo amor, se são vitoriosos sobre o mundo e o inferno, ela é a palavra que os torna eloquentes, a luz que os ilumina, o amor que os consome e o poder que lhes permite enfrentar os tiranos e os demônios. Era ainda São João que, no momento da comunhão, lhe dava esse filho, que continuava sendo tudo de sua alma. E então ela vivia de novo em seu coração todos os mistérios de Jesus. Via o recém-nascido no berço, ajudante na oficina de Nazaré, apóstolo em sua vida pública, sofredor e agonizante como sacerdote e vítima, glorioso em sua vida celeste. Ela havia sido a primeira e continuou sendo sempre a mais perfeita adoradora de Jesus, e ensinou aos homens, por seus exemplos mais ainda que por suas palavras, o culto e a devoção à Santa Eucaristia. Tudo indica também que Maria manteve contato com os outros evangelistas. Para São Mateus, que era um dos 12, a coisa é clara. Os relatos sobre a infância de Jesus foram, em grande parte, recebidos da humilde Virgem, que havia vivenciado aqueles acontecimentos. O mesmo se pode dizer de São Lucas, que descreveu tão minuciosamente a infância do Salvador. São Marcos era filho de uma das santas mulheres, de nome Maria, que se contava entre as cristãs mais importantes de Jerusalém, e deve ter conhecido a mãe do Salvador. Assim, os 4 evangelistas, antes de publicar seus relatos sobre a vida de Jesus, puderam conversar com sua mãe e receber delas muitos dos fatos nele consignados. Não é, pois, sem motivo que ela é chamada Rainha dos Evangelistas. Para nós, esta é uma razão a mais para amar os santos evangelhos e fazer deles o alimento de nossa alma. A influência de Maria foi grande, portanto, na Igreja nascente, durante os 12 ou 15 anos que ela ainda viveu na terra, mesmo sem exercer nenhuma função pública. A morte da Virgem. Chegou o momento em que aprouve a Deus fazer terminar o seu exílio. Desde a Ascensão, seu coração estava muito mais no céu do que na terra, e embora perfeitamente submissa à vontade de Deus, ela não cessava de suspirar pelo feliz momento em que seria para sempre reunida a seu Filho, em que veria face a face as 3 divinas pessoas, que desde o primeiro instante de sua existência haviam se dignado habitar em sua alma e cobri-la de graças. Esses santos desejos se faziam sentir mais fortemente a cada vez que ela via partir para o céu um novo mártir, ou um dos membros da comunidade cristã. Enfim, Jesus vem anunciar à sua mãe que sua libertação está próxima. O inverno da vida terminou, as águas da tribulação já passaram. Vinde, ó Mãe bem-amada, vinde receber a coroa que vos foi preparada. Que alegria para essa mãe, essa promessa de rever seu filho, sem nenhum receio de voltar a separar-se dele. Ó meu filho, responde ela, entrego minha alma em vossas mãos, como entregastes a vossa nas mãos do Pai. E em um último arrebatamento do coração, ela consuma seu sacrifício e morre vítima de amor, num verdadeiro holocausto, o mais agradável que jamais foi oferecido a Deus depois do de seu filho. À volta dela, os anjos que desceram com o Verbo encarnado para cortejar sua soberana entoam hinos de gratidão. Os piedosos fiéis de Jerusalém misturam seus cânticos aos dos anjos. O corpo da Virgem Imaculada é deposto em um túmulo próximo ao Jardim das Oliveiras. Segundo uma piedosa tradição, Jesus aparece aos apóstolos e ressuscita sua mãe diante deles. Era justo que a Imaculada não experimentasse a corrupção do túmulo. Ei-la, pois, elevada ao céu, carregada pelos anjos. O próprio Jesus a introduz em seu reino, em meio às fileiras pressurosas dos santos da antiga e da nova lei. É ele quem a apresenta ao Pai, que a saúda como sua filha bem-amada, e ao Espírito Santo, que a ama como sua esposa querida. É ele quem a faz assentar-se em um trono perto dele, e a proclama rainha do céu e da terra,
mediador universal de graças e, sobretudo, Mãe de misericórdia. Os anjos e os santos lhe prestam grandes honras. Na terra se reconhecem as suas grandezas, sua maternidade divina, e se começa a invocá-la com confiança. Do alto do céu ela exerce seu papel de advogada, intercede com eloquência por todos, sobretudo pelos pobres pecadores, e derrama sobre todos uma chuva de bênçãos celestiais. Ao longo dos séculos, todas as gerações a proclamarão bem-aventurada, e a sua glória será tanto maior, quanto mais escondida foi a sua vida, mais profundas as suas humilhações e mais intensos os seus sofrimentos. Eis, pois, essa grande lei do sofrimento proclamada uma vez mais como condição para a santidade e a glorificação. É por isso que, humildemente prostrado aos pés da cruz, onde partilhastes tão corajosamente dos sofrimentos de vosso Filho, ouso repetir-vos essa prece da Santa Liturgia. Ó Mãe, fonte de amor, fazei-me experimentar a força da vossa dor, para que eu possa chorar convosco. Fazei que o meu coração seja abrasado de amor pelo Cristo, meu Deus, a fim de que eu não pense senão em agradar-lhe. Ó Santa Mãe, eu vos peço, imprimi profundamente em meu coração as chagas do crucificado. Que vosso Filho, que se dignou sofrer e ser coberto de chagas por mim, conceda-me por vosso intermédio ser associado às suas dores, e concedei-me chorar piedosamente convosco, e compadecer-me dos sofrimentos de Jesus crucificado todos os dias da minha vida. Concedei-me guardar a lembrança da morte de Cristo, participar de sua paixão e venerar suas chagas, para que eu não seja presa das chamas eternas, ó Virgem poderosa, defendei-me vós mesma no dia do julgamento. Conclusão. Como são divinizados os sofrimentos de Maria? Os sofrimentos de Jesus foram, como dissemos, divinizados em sentido próprio, devido à dignidade infinita de sua pessoa. Os sofrimentos de Maria o foram somente por participação, em virtude de sua incorporação a Cristo. Todos os cristãos são membros do corpo místico do qual Jesus é a cabeça. Em virtude dessa união, nossas ações são realizadas sob o comando e com o concurso daquele que é nossa cabeça. Quando rezamos, é Ele quem reza em nós e conosco, e que dá às nossas orações um valor muito superior ao que as tem por si mesma. Mais ainda, Ele faz suas as nossas orações, e as oferece Ele mesmo a seu Pai. E nós, por nossa vez, temos o direito de nos apropriar das orações de Jesus, aquelas que Ele faz em nosso nome, e de oferecê-las a Deus como se fossem nossas, pois tudo que pertence à cabeça também pertence aos membros. Basta-nos aplicar esses princípios a Maria e a seus sofrimentos, lembrando, porém, que ela ocupa no corpo místico um lugar de honra. Quando sua alma era torturada ao ver as grandes humilhações ou os sofrimentos físicos do Salvador, Jesus vinha sofrer nela, e assim conferia um valor incomparável aos seus sofrimentos. Ao ler a história dos mártires, vemos que muitos deles declaram a seus carrascos que, se não temem o sofrimento e se permanecem alegres em meio às mais pavorosas torturas, é porque o Cristo vem sofrer neles. Maria é a rainha dos mártires. Ela o é não somente porque sofreu mais e melhor que todos os mártires, mas também porque sofreu em virtude de uma missão especial, de sua missão de corredentora. Jesus, designando-lhe esse papel, continuou sendo a causa primeira de nossa redenção. Para que Maria pudesse ser a causa secundária, era preciso que a causa principal viesse agir e sofrer nela, e a fizesse participar assim da sua eficácia. É o que explica o valor único da compaixão de Maria. Jesus, sofrendo nela em virtude da missão especial que lhe confiava, conferia evidentemente um valor especial a cada um de seus sofrimentos e divinizava, por sua cooperação, as dores destinadas a completar a redenção. Há ainda outra razão que vem aumentar essa eficácia. Ao sofrer, a mãe permanece
intimamente unida ao Filho. Ela o contempla sem cessar e não tem outras intenções, senão as dele, a glória de Deus e a salvação das almas. Intenções altamente sobrenaturais e, de certa forma, divinas. Ora, como o valor principal de nossos atos depende do fim que nos propomos, o fim divino que animava o coração de Maria aumentava singularmente o valor de seus sofrimentos. O mérito de nossas ações é ainda aumentado pela intensidade, pelo fervor com que as executamos. E esse fervor decorre do nosso grau de caridade e de amor. Ora, poderia haver jamais algum coração mais amoroso que o da Virgem Imaculada? Esse coração, moldado expressamente para amar um Filho-Deus, tinha uma capacidade de amar que jamais chegaremos a compreender, de tal forma que os mais ardentes e mais puros arrebatamentos de amor que lemos na vida dos amantes do Cristo nada são em comparação com os da mais amorosa das virgens. Esses atos de Maria tinham sido fervorosos desde o início de sua vida, e como seu amor se inflamava mais a cada instante, ele atingiu no momento da paixão proporções que nem mesmo o olho do mais ardoroso dos serafins poderá jamais sondar. Encontramos-nos aqui em presença de atos meritórios a tal ponto excelentes que podemos dizer que, sem serem divinos no sentido próprio, eles eram divinizados da forma mais perfeita possível. O que é reconfortante para nós é que esse mesmo Jesus, que veio sofrer em Maria e divinizar as suas dores, vem também viver e sofrer em nós, para sobrenaturalizar e divinizar as nossas. A nós cabe consentir generosamente em participar de seus sofrimentos, para ter parte em sua glória. É o que passaremos agora a expor.